Glória a Deus. Mais uma vez, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem demoras, em nome de Jesus, cumprimente o seu irmão, a sua irmã, diga que bom que você veio. Seja uma noite de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue desde já na sua mão a sua Bíblia. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 8. Verso de número 26. Atos 8, 26. Quem achou, diga amém. Amém. Atos capítulo 8, verso 26. Diz assim. Atos 8, 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, em algumas traduções, levanta-te, e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês? Este respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Na humilhação lhe rasgaram, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Verso de número 40 diz assim: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça o Espírito Santo para falar no seu coração nesta hora. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus, eis aqui a tua palavra, eis aqui, ó Pai, o teu povo e a tua igreja. Por isso nós te pedimos, fale conosco, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui um texto que vem a calhar, enfim, de encontro ao culto de hoje, culto de missões. Diga missões. Então nós vemos aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia nos mostra na vida de Filipe a história da igreja missionária. E dentro dessa passagem eu quero enumerar aqui algumas características
de uma igreja missionária. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja começou a crescer, porque o poder de Deus envolveu o povo. Começou a usar os apóstolos de tamanha poder e autoridade e graça, e o povo foi envolvido por essa graça. Mas chegou um momento que a igreja começou a ser perseguida, porque o poder ele traz isso, o poder traz perseguição. Quando você é cheio do poder de Deus, o inferno não fica acomodado. O inferno se levanta, mas louvado seja Deus. Ele pode até se levantar, mas ele sempre vai cair, porque nada pode parar um homem e uma mulher cheio do poder e da graça de Deus. Mas esse poder veio, essa perseguição veio, para que o povo, para que os discípulos se dispersassem, porque eles estavam concentrados em Jerusalém. E a palavra de Jesus para eles era essa: que eles receberiam poder ao vir sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, e até os confins da terra, Samaria e os confins da terra. Só que eles ficaram em Jerusalém, já tinham recebido a promessa, mas se estabeleceram em Jerusalém. Então veio uma perseguição, e ali eles se dispersaram, cada um começou a ir para uma região diferente. O evangelho começou a ser pregado na Judeia, na Samaria e até os confins da terra, até chegar nos nossos dias de hoje. Eu e você somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Nós somos o resultado da igreja missionária em Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz então que Filipe, então, ele estava pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece a ele e diz para ele: olha, vai para a cidade de Gaza, levanta e vai para a cidade de Gaza. E aqui eu vejo a primeira característica de uma igreja missionária: é uma igreja que se dispõe e vai cumprir o ID do Senhor. Então a Bíblia nos chama a cumprir o ID. É muito bom nós estarmos na casa de Deus, ouvirmos a palavra, mas será que a palavra que você recebe, você distribui? Porque a Bíblia diz: de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Então quando você recebe a palavra, quando você alcança o favor de Deus, quando a salvação chega na sua vida, é para que essa salvação ela se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Antes nós estávamos presos no império das trevas, mas a Bíblia diz que Ele nos arrancou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. E a partir do momento que nós andávamos em trevas, nós éramos trevas, mas hoje nós andamos na luz, porque Jesus Cristo é a luz do mundo que brilha em nós. E uma luz ela foi feita para brilhar. E se nós somos luz, a palavra de Deus tem que brilhar através das nossas vidas. Amém? Então a primeira característica foi essa, que a igreja aceitou o chamado. Filipe, ele aceitou o chamado. Ele não questionou, ele não colocou barreiras. Ele não disse: eu estou muito cansado, eu não tenho tempo. Não, ele simplesmente se levantou e foi atender o chamado missionário. Então a igreja, ela tem que, enfim, viver missões, respirar missões. Eu sempre costumo dizer isso: uma igreja que não se preocupa com missões, ela está fora do propósito de Deus. Então o crente que não se preocupa em espalhar, em divulgar aquilo que Deus colocou no coração dele, ele está negligenciando o seu chamado missionário, está negligenciando o ID do Senhor. A Bíblia diz então que ele se levantou e foi. E então a Bíblia diz então que ele ali, logo depois que o anjo fala com ele, ele não se detém e vai anunciar
o Evangelho do Senhor. Diga, primeiro, eu preciso aceitar o chamado para anunciar as boas novas. Então a igreja foi chamada para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho. Então por onde eu e você passamos, nós temos que carregar a marca do Evangelho na nossa vida, transmitir as boas novas. Aí a Bíblia diz então que ele se levantou e foi, ou seja, ele obedeceu. Ou seja, uma igreja missionária, ela vive em obediência ao seu chamado e não fica parada. Diga, eu não posso me deter, eu não posso me calar. Então a igreja, ela foi chamada para anunciar. Então a Bíblia diz que Filipe, ele atendeu o chamado do Senhor, ele obedeceu o chamado, e ele foi. Ele não mediu esforços, ele não colocou barreiras, ele não colocou empecilhos, ele simplesmente foi. Diga, eu preciso obedecer o meu chamado. Então você tem um chamado, irmão. Tem um chamado para atuar dentro da casa de Deus, através do seu ministério, seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, seja numa peça de teatro, enfim. Você foi chamado. Faz parte do seu chamado. Mas o nosso chamado também é para anunciar lá fora o que nós recebemos aqui dentro. Anunciar. A Bíblia diz então que o Espírito Santo disse a Filipe: acompanha aquele eunuco, porque a Bíblia diz que o Espírito falou com ele: olha, vai até a cidade de Gaza, o lugar lá está deserto. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, nesse lugar deserto, ele avista uma carruagem vindo de Jerusalém. A Bíblia diz então que nesta carruagem estava um eunuco, ou seja, um mordomo de uma mulher, de uma rainha chamada Candace. E a Bíblia diz que ele era superintendente dos tesouros daquela mulher. Era como se ele fosse o tesoureiro, era como se ele fosse uma espécie de ministro da economia ali, né? Um administrador no reino de Candace, a rainha dos etíopes. A Bíblia diz então que quando aquela carruagem passa, Filipe observa ele lendo algo, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo bem alto, porque Filipe ouviu. Mas o Espírito Santo então falou com ele. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. O Espírito Santo falou com Filipe: vai até o eunuco. Vai até o eunuco, porque eu quero fazer algo na vida dele. A Bíblia diz então que ele saiu correndo atrás da carruagem. Imagine um homem correndo atrás de uma carruagem. A Bíblia diz então que ele correu e alcançou aquela carruagem. Ele saiu correndo. Então, a terceira característica de uma igreja missionária é que ela tem comunhão e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo falou com ele. Então uma igreja missionária, uma das marcas dessa igreja é que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, meu irmão, o que vai fazer a sua vida caminhar, o que vai fazer o poder de Deus se manifestar na sua vida, se chama Espírito Santo. Então é por isso que a igreja, ela tem que voltar à essência e desejar e ansiar a presença do Espírito Santo, ansiar ser cheia do poder e da graça do Espírito Santo na sua vida. Porque tem muito crente desanimado, muito crente que está parando, que está pensando em parar, que está desistindo, que está se detendo com pequenas coisas, tem deixado a caminhada no Evangelho. É a falta da comunhão e da sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo, em ouvir a voz de Deus.
Então Filipe ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele. Não foi um mensageiro, não foi um anjo, como foi no começo do texto, foi o próprio Deus, o Espírito Santo, falando ao coração de Filipe. Acompanha, vai até aquele homem. Aí a Bíblia diz que ele saiu correndo. Ele fez o quê? Saiu correndo. É como eu disse, imagina um homem correndo atrás de uma carruagem. E ele correndo. E a quarta característica que identifica uma igreja missionária é uma igreja que corre atrás das almas. É uma igreja que tem sede por almas. É uma igreja que se preocupa em anunciar a salvação, que corre atrás das almas, que tem fome de fazer a obra de Deus, de alcançar os perdidos. O apóstolo Paulo disse: olha, eu não me importo em me gastar pelas almas. Ou seja, ele se dispunha tempo, ele dedicava tempo, horas ali para, enfim, anunciar o evangelho, para alcançar as almas. Então a igreja, ela não olha apenas para o seu umbigo. Ela entende: se eu sou salvo, eu fui chamado para anunciar o evangelho, para que outras almas também conheçam essa salvação, recebam essa salvação, sejam alcançadas pelo Senhor, sejam tocadas pelo Senhor, sejam abençoadas pelo Senhor. Então nós temos que, a Bíblia diz, que um dos mandamentos, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como eu amo meu próximo se eu me preocupo só comigo? Se eu já fui salvo, o outro, se quiser, ele se vira. Não, nós temos que anunciar a salvação. Nós temos que ir atrás das almas, correr atrás das almas. Infelizmente, na era atual, tem muitas igrejas que não estão correndo atrás das almas, estão correndo do que as almas podem oferecer. Infelizmente, estão correndo atrás de outro foco, menos na salvação. Porque uma igreja missionária, ela vai atrás das almas, mas ela leva o remédio para as almas. O remédio que é a palavra de Deus. Uma palavra que muitas das vezes vai sim confrontar o pecado da pessoa, mas vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer uma palavra de fé para a pessoa, não uma palavra que a pessoa é obrigada. Não, o evangelho não é obrigação. A Bíblia diz que o Espírito Santo está no lugar de liberdade. Então nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo, para que nós possamos, enfim, alcançar as almas. Então Filipe, ele correu atrás daquela alma, porque ele entendeu: é um chamado de Deus, é um chamado do Senhor, eu vou obedecer o chamado do Senhor, então eu tenho que correr atrás daquela alma perdida. E a Bíblia diz então que ele viu que aquele homem estava vindo de Jerusalém, vindo da adoração, e estava lendo a palavra de Deus. Olha que quadro que muitas das vezes chega a ser triste. Um homem que não conhecia a Deus, não tinha comunhão, ele ia porque era uma festa onde o povo se reunia, ele ia lá, ia até adorar, mas a Bíblia diz que ele voltou e ele estava lendo a palavra de Deus. Ou seja, não basta nós estarmos na casa de Deus apenas adorando e não meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Porque se nós não nos alimentarmos da palavra, chega um momento que a gente não tem força nem para adorar. Porque a palavra de Deus, ela muda o nosso interior. A palavra de Deus, ela tem o poder de fortalecer aquele que está cansado, de dar vigor e saúde. O próprio Deus diz: olha, se vocês guardarem as minhas palavras,
nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito virão sobre vocês. Então a palavra de Deus, ela é proteção até para o nosso corpo físico. Então a importância de nós termos comunhão com a palavra de Deus. A Bíblia diz então que Filipe, ele correu. Então a igreja tem que correr atrás das almas, tem que alcançar os perdidos. Que nós possamos sair daqui todos os dias com esse desejo de Deus. Coloque alguém diante de mim, para que eu possa anunciar a sua verdade, para que eu possa falar do seu amor. Aí Filipe então, quando ele observa aquele homem, o homem diz para ele: sobe na carruagem. Filipe pergunta para ele: entendes o que lê? Aquele homem olha para ele e diz assim: como eu vou entender se não há quem me explique? Aí a Bíblia diz então que Filipe explicou e anunciou Jesus. Digo, a igreja missionária, ela ensina o caminho da salvação. Então uma igreja missionária, ela tem que se preocupar em ensinar o caminho da salvação. Você tem que ensinar a pessoa que ela deve buscar para a sua vida, sim, as bênçãos de Deus, mas principalmente tem que ensinar para ela o caminho da salvação. Uma igreja que não prega a salvação está fora do propósito e do coração de Deus. Porque a própria Bíblia diz claramente que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta? Então a igreja do século atual tem muito se preocupado. Não que Deus não cure, Deus cura. Não que Deus não prospere financeiramente, prospera. Não que Deus não abra a porta, Deus abre a porta. Mas a prioridade é salvação. Jesus não morreu na cruz para enriquecer ninguém. Jesus não morreu na cruz para que principalmente as pessoas sejam curadas. Jesus morreu principalmente pela salvação. Porque se o perdido morre sem salvação, o crente também morre. Está sujeito a passar pela morte. É o que eu costumo dizer: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é morrer sem conhecer o Salvador. Essa é a maior tragédia. É morrer sem salvação. Mas a igreja missionária, ela tem que se preocupar em ensinar o caminho da salvação. A Bíblia diz que Filipe explicou para ele a passagem, falou que se tratava de Jesus, do sacrifício de Jesus, e anunciou Jesus. Aí a Bíblia diz então que ele entendeu aquela mensagem e logo a seguir ele foi se batizar. Logo a seguir eles foram para o rio. Quando chega no rio, onde havia muitas águas perto de Salém, a Bíblia diz que o eunuco, eles param a carruagem, o eunuco olha para Filipe e diz: olha aqui, eis aqui muitas águas, eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? Porque Filipe falou para ele do batismo. Filipe falou para ele que Jesus se batizou, que Jesus deixou um exemplo. Aí eu te pergunto, será que a igreja do século atual tem se preocupado em anunciar a salvação, que a pessoa tem que passar pelas águas? Será que a igreja atual tem se preocupado, a igreja que se diz igreja missionária? A Bíblia diz então que ele disse: é lícito se creres de todo o seu coração. Sabe o que o eunuco disse? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
E a Bíblia diz que então que eles desceram as águas, o eunuco foi batizado e levantou uma pessoa salva. Salva, saiu dali salva. A missão foi cumprida, salvar. Então o primeiro passo na vida de um cristão e de uma igreja missionária é anunciar a salvação. É anunciar. A Bíblia diz então que logo depois que ele foi batizado, o eunuco seguiu o seu caminho, alegre, porque boas novas produz alegria. Boas novas produz alegria. A Bíblia diz então que o Espírito Santo então arrebata Filipe e manda ele para uma cidade chamada Azoto. E a Bíblia diz que então que ele seguiu além, ou seja, ele passou além a evangelizar todas as cidades. Ou seja, uma igreja missionária, ela continua a sua missão. Ela continua. Ou seja, se almas foram alcançadas aqui, outras almas também precisam ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você pode falar de Jesus dentro da sua casa, para os seus amigos, mas tem muitas outras pessoas que também precisam ouvir falar desta tão grande salvação. Então a obra missionária não pode parar. A obra não pode parar na minha e na sua vida. Se nós fomos alcançados, então vamos fazer a obra para que outras pessoas sejam alcançadas. Filipe cumpriu a missão, mas ele entendeu: o que Deus pediu para eu fazer aqui, eu fiz. Mas tem muitas outras almas perecendo que também precisam ouvir o Evangelho. Então que a cada dia nós possamos sair da casa de Deus com o desejo de que outras pessoas também conheçam a Jesus. Então o papel da igreja é esse. É uma igreja que aceita o chamado. É uma igreja que obedece o chamado. É uma igreja que tem sensibilidade de comunhão e sensibilidade à voz do Espírito Santo. É uma igreja que se preocupa com as almas, que corre atrás das almas, que corre atrás dos perdidos para alcançá-los. É uma igreja que ensina o caminho da salvação. É uma igreja que ensina que Jesus Cristo é o único suficiente Senhor e Salvador da humanidade. E é uma igreja que entende que a obra é muito grande. Jesus disse: a seara é grande, rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores. Então a seara é grande, irmão. Tem muito a fazer ainda. Enquanto Jesus não levou a igreja, a obra ainda continua. Evangelizar ainda continua sendo um dos marcos da igreja. Anunciar a salvação através de Jesus ainda continua sendo um dos marcos da igreja. E que Deus possa te encher do Espírito Santo, para que você seja um instrumento, um canal de bênção para cumprir a obra missionária, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, aplaude, glorifique